Ao longo de sua trajetória, BK se tornou um dos artistas mais consagrados do rap nacional, levando o hip hop das ruas para as ruas de volta e atingindo cada vez mais um público maior e mais engajado. Com várias colaborações e 3 álbuns na pista, sendo o último deles o incrível O Líder em Movimento, lançado em 2020, BK já se tornou um dos maiores MCs do Brasil e a sua música conecta diretamente os ouvintes que se identificam com os temas e versos potentes do artista. A evolução do BK mostra um artista em constante movimento que busca melhorar sua música e suas atitudes a fim de alcançar novos patamares e levar o seu discurso para o maior número possível de pessoas. Então se liga que hoje a gente vai falar sobre a genialidade do BK. ABB Bikila Costa Santos, conhecido como BK, é um rapper brasileiro nascido em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Seu nome foi dado em homenagem ao grande atleta etíope ABB Bikila, que foi o primeiro homem a ganhar 2 maratonas olímpicas consecutivas. Um dos maiores nomes na cena do rap nacional atual, BK nasceu e cresceu rodeado de música, influenciado principalmente pela família e pelas músicas de funk e pagode que ouvia na infância. E por isso suas primeiras letras de música foram de funk. Ainda na pré-adolescência, ele começou a escrever faixas voltadas para os baile funk com freestyle característico do estilo e quase se tornou um MC de funk. Mas na adolescência ele teve contato mais direto com o rap nacional e gringo e a partir daí percebeu que era isso que ele queria fazer. Ele se viu no hip hop e viu seu povo no rap, o que fez com que o seu destino musical fosse traçado a partir de influências como o Jay-Z, Kanye West, o Mano Brown, o Black Alien, Marechal e também o Marcelo D2. Antes dele se dedicar de fato à música, o BK iniciou o curso de fotografia e trabalhava como videomaker, o que até hoje é um dos seus interesses. Ele trabalha no roteiro e na produção de quase todos os seus videoclipes e se hoje não fizesse música, provavelmente ele estaria investindo no cinema. Atualmente, o BK ele é uma das maiores influências do rap nacional e inspira muitos músicos que querem fazer disso o seu trabalho e também modo de vida. E claro que tudo começou no underground por meio de parcerias com coletivos e amigos MCs que deram vida a trabalhos que realmente conseguiram impulsionar o BK na cena local do rap, o que futuramente seria exportado para todo o país com os seus álbuns. Em 2015, o BK começou a lançar singles e logo participou da mixtape Seguimos na Sombra do Nectar Gang. Em seguida se juntou a Lucas Carlos, CHS, Bril, Jonas, Sain e Akira no coletivo Bloco 7 Pirâmide Perdida, cuja homenagem ele presta na faixa Bloco 7 do último disco lançado em setembro, O Líder em Movimento. Em março de 2016, o MC Carioca lançou seu primeiro disco solo, o clássico Castelo e Ruínas, pela gravadora independente do coletivo A Pirâmide Perdida Records. O primeiro álbum já trouxe um pouco do que o MC Carioca queria mostrar na cena: muita potência, rimas ao mesmo tempo simples e complexas e fidelidade à realidade da música. No mesmo tempo, ele participou da mixtape Pirâmide Perdida Volume 7, lançada pelo Bloco 7 Pirâmide Perdida, e também colaborou nas cyphers e projetos Favela Vive, Atleta do Ano e Poetas no Topo, junto a grandes artistas do rap nacional como Djonga, Dom Cezão, Febem, Macalister, Menestrel e Santi. O disco Castelo e Ruínas é um clássico por toda a sua dimensão musical expressa por meio de características que viriam a acompanhar o BK em todas as suas obras. Primeiro, a canetada do MC, expressão utilizada para designar extrema criatividade e também reverência lírica ao elaborar as letras. O BK ele é referência nesse quesito e escreve com um estilo próprio, carregado de múltiplas referências que, nem analisadas profundamente, são detectadas por completo. As faixas visam ampla amores, vícios e obsessões e castelos e ruínas, com sample da clássica música Love Maestro Please de André Pop. São exemplos da junção de letras afinadas com a produção incrível de El Leaf, Jonas e Sain, produtores musicais, compositores e também beatmakers que trabalharam no álbum. Outro aspecto marcante é a dualidade, presente em diversos usos de conceitos e introdução de técnicas que dão sempre a sensação de um sentido duplo para quase tudo, como quase uma ideia de ser não ser. Mas uma marca desse disco, que também seguiu para os próximos, é o seu maior trunfo. O BK faz música real, de quem vive o dia a dia, e faz música para quem vive a mesma realidade e se identifica ao escutar essa música. E é claro que os relatos sobre o cotidiano das pessoas negras e a vivência nas periferias do Brasil não ficam de fora disso. O BK é cirúrgico ao tratar dos temas relacionados à realidade negra em todas as suas obras. E é por isso que no segundo disco, Gigantes, lançado em 2018, o BK canta na faixa Titãs que não canta rap, ele canta vida. E é
exatamente isso que ele faz desde o primeiro momento, o que fez com que a sua música fosse atingindo cada vez mais o público de forma orgânica, pela própria grandiosidade do meio underground, que sempre colabora com muito mais conteúdo para o rap nacional do que mais do mesmo veiculado no mainstream. Mas diferente de Castelos e Ruínas, que é uma obra de fora para dentro, Gigantes é mais pessoal, intimista, uma obra mais de dentro para fora. E para marcar essa transição, em 2017, BK ainda lançou 2 EPs que precedem o disco. Antes do Gigantes chegar em volume 1, síntese do que trabalhou em Castelos e Ruínas, e antes do Gigantes chegar em volume 2, um prelúdio do que viria em Gigantes. Trabalhando temas sobre relacionamentos, vivências e desafios do cotidiano, o BK traça as atitudes necessárias para se tornar um gigante em seu segundo disco, que acaba sendo mais experimental que o seu antecessor. O Gigantes também traz parcerias com Juié, Lucas Carlos, Bacush do Blues, Marcelo D2, Drica Barbosa, Akira Presidente e Papatinho, o que deu maior diversidade e popularidade à obra. Esse disco consolidou o nome do BK como um dos maiores rappers da cena nacional contemporânea e atingiu um público enorme com faixas como Gigantes, Vivos, Deus no Furdunço e Planos, que até hoje figura como a segunda música mais popular do BK no Spotify, com mais de 17 milhões e meio de streams. A sua trajetória até aí já parecia brilhante, mas quando seu terceiro disco, Líder em Movimento, foi lançado em setembro de 2020, deu para perceber que os trabalhos anteriores pavimentaram um caminho de BK em direção à sua melhor obra, que ultrapassa todas as expectativas e mostra de fato a genialidade complexa do MC. Antes de tudo, o Líder em Movimento reúne todas as características que BK apresentou desde o início. Letras potentes, dualidade, referências e realidade pessoal e do povo negro que já se tornaram sua marca na música. Mas o trunfo do novo disco é o resultado de diversos fatores que vão bem além disso. A começar pelo contexto. O disco começou a ser elaborado ainda em 2019, mas parece não ter tido um momento mais propício que o Brasil de 2020 para ser lançado. Em um ano no qual o Brasil e o mundo escancararam o racismo estrutural e a necropolítica em plena pandemia, o disco do BK é a melhor trilha sonora. Não é à toa que, pela primeira vez, ele assina o álbum com seu nome, A Baby Bikila, ao invés do nome artístico. Seu novo álbum traz o resgate do movimento negro, o que clica perfeitamente com o resgate histórico feito pela sua mãe na escolha de seu nome. O BK ele traz um discurso arrepiante de resistência, liberdade, liderança e evolução em meio a diversos acontecimentos que, mais uma vez, explicitaram a inércia dos governos em garantir os direitos da população negra. E nesse sentido, o BK também vai muito além. Não é apenas um discurso contra o racismo, contra o fim do genocídio da população negra, é um discurso poético que traz afago, que denuncia e conforta, que mostra a realidade e traz esperança, que toca em cada tema relacionado à estrutura racista que forma o suco de Brasil 2020. E isso está presente do início ao fim no álbum. Logo na primeira faixa, Movimento, com intro de Polimarinho, a reflexão e denúncia sobre a violência contra a população negra e declínio de todos os seus líderes é o perfeito abrir-alas para um disco que é muito mais que música, mas fala muito através dela. É nessa música que o BK demonstra que sua inspiração vai além da história brasileira, citando líderes negros como Malcolm X, Martin Luther King, Thomas Sankara e os Panteras Negras. Ele também insere a temática no meio musical a citar os assassinatos de Tupac e The Notorious Big, ícones do rap estadunidense que marcaram a história do hip hop. Alguns exemplos de casos brasileiros estão na mesma faixa, ao citar, por exemplo, Marielle Franco, e na faixa Lugar, quando canta "Cansamos de cuidar dos filhos deles enquanto matam os nossos", em referência ao caso do menino Miguel, e muitos outros são citados ao longo de rimas e versos que resgatam o aspecto da dualidade ao retratar a realidade e tentar trazer esperança por meio da figura de um líder. O genial é que o líder é cada um que luta para sobreviver a essa realidade, fazendo o discurso do BK uma ode à resistência e um aviso de que isso nunca será totalmente apagado. Ao longo das outras faixas, como em Porcentos 2 e Poder, ele traz a dualidade novamente ao falar sobre a relação entre sobrevivência e conquistas e sobre como o alcance de novos patamares trazem novos desafios e conflitos pessoais. Mas tudo que ele faz no disco é motivado pelo desejo de devolver à cultura tudo o que levou a alcançar essa posição de notoriedade no Brasil. Não tem nem como fazer uma análise clichê em busca de todas as referências desse disco, como fazem com todas as obras carregadas disso, a exemplo do clipe This Is America do Childish Gambino, que quando saiu foi mais alvo de uma caça às cegas referências do que uma reflexão mais profunda sobre o que retratou. Até porque mesmo com as referências, não é todo mundo que vai entender o que o BK quer dizer. E tem um lado incrível nessa interpretação pessoal de cada um sobre o trabalho. Será que é melhor saber de tudo ou realmente parar para pensar no que o disco traz? Com certeza a segunda opção.
Não tem como falar sobre o líder em movimento sem comentar sobre as temáticas e as letras furiosas e ao mesmo tempo simples e complexas de BK. Mas a beleza do disco conta com um fator preponderante da produção de Jonas Profeta, compositor, produtor musical e beatmaker que colabora com o BK desde o primeiro disco e traz um refinamento impressionante para o novo disco do MC. As beats elaboradas através de diversas técnicas de produção do hip hop e com samples mais variados do que os outros discos encaixam perfeitamente com tudo que o BK fala, unindo lírica e instrumental em um par perfeito que resulta uma execução impecável de um disco que, além de ser um dos melhores do rap nacional, é um dos melhores da música brasileira como um todo em 2020. O movimento que integra o nome do disco é perceptível em todas as faixas, desde a produção até o instrumental, as letras, as temáticas, a sonoridade e a recepção. É um movimento de ascendência com desvios, mostrando ao mesmo tempo o caminho de um BK desde o início de sua carreira até agora, como um líder e a trajetória percorrida por diversos líderes negros nacionais e internacionais que representam cada líder do dia a dia. Algumas críticas em relação à estrutura e dinâmica técnica do disco se mostram pobres diante da simbologia do disco Líder em Movimento. Mesmo uma pessoa mais viciada em música, se ouve o álbum e se preocupa mais com os aspectos técnicos do que com seu conteúdo, é porque ouviu errado. Primeiro, porque o disco é perfeitamente bem executado, conciso e atrativo do início ao fim. Segundo, que diabos é qualidade técnica no rap atual. Os artistas estão cada vez mais livres para criar suas músicas da forma que quiserem e ficar criticando a estrutura ou a habilidade deles é só mais uma picuinha chata de review que tenta achar algo para criticar. Por toda a sua história e obra, o BK é um dos maiores símbolos de representatividade e qualidade no hip hop e na sociedade de forma geral. Poder ouvir sua música é um ato de resistência e afeto para muitas pessoas. O que ele traz ao longo de sua trajetória são as marcas de um artista em constante evolução que não esquece suas raízes e sua história, que vai além de si mesmo e, como diz o nome do disco, um artista em constante movimento que enfrenta os desafios musicais, sociais e continua fazendo sua música e seu corre. No Brasil, que escancara as feridas em 2020, BK é genial por existir, fazer música e atingir as pessoas que se conectam à sua arte. E certamente isso é um feito de coragem que não precisa de mais nada para ser explicado como genial.